professor David na área de Geografia, hoje trazendo uma aula muito especial e muito importante para vocês também. Vamos falar sobre a sociedade brasileira e a forma como ela atua, muitas vezes de maneira predatória, na natureza, causando inúmeros problemas ambientais. Vamos falar aqui um pouquinho das causas e das consequências desses problemas. Uma coisa muito legal também, teremos aqui uma participação muito especial do professor Gustavo Xavier, ele que também faz as aulas aqui no Reeduca na TV, você já deve conhecer ele, então já ele vai falar um pouquinho com vocês também e enriquecer um pouco mais a nossa aula. Em primeiro lugar, importante dizer para vocês que vivemos numa sociedade que está permeada por valores consumistas, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o consumo cada vez mais é incentivado através de propagandas, através de campanhas das empresas, e isso vai acabar exercendo uma pressão em cima dos recursos naturais, em cima da natureza, e vai acabar criando problemas ambientais que nós vamos ver agora. Os principais problemas ambientais aqui no Brasil, eles estão relacionados, primeiro, com atividades predatórias na economia, da agropecuária, do extrativismo vegetal, principalmente da ação das madeireiras, e da falta de infraestrutura nas cidades, a falta de políticas de saneamento básico e etc. E isso está associado com a ganância de alguns grupos que ainda não perceberam que nós temos apenas um único planeta e os recursos naturais, eles são finitos e são mais importantes do que os lucros. Por isso que a biodiversidade, que é uma consequência que pode acabar sendo negativa pelo seu sumiço, pela sua diminuição, ela precisa ser preservada e ela é muito mais importante do que os lucros. Então, nós temos aqui alguns pontos que nós vamos discutir agora, que são os agravantes dos problemas ambientais no Brasil. Olha só, na sua tela. Nós temos aí a perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das queimadas. A biodiversidade, ela é muito importante. Vamos lembrar, a biodiversidade, pessoal, é a variedade de espécies, animais e vegetais, que se encontram na natureza. E o Brasil, ele é um país que possui muita biodiversidade, principalmente lá na floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, é a floresta que apresenta maior biodiversidade. Ela é importante para a conservação do solo, para a produção de novas tecnologias, por exemplo, doenças que podem surgir no futuro e futuros remédios podem ser criados, curas também de doenças, inclusive para a produção de alimentos. Enfim, é uma riqueza natural que precisa ser preservada e não pode ser destruída para, por exemplo, produzir alimentos em uma situação em que já existem outras áreas que poderiam ser utilizadas nesse processo, porque existe muita terra improdutiva aqui no Brasil. Então, as queimadas elas acabam empobrecendo o solo, acabam destruindo os micro-organismos que existem no solo, e isso vai trazer consequências negativas nas mudanças climáticas, que daqui a pouco o professor Gustavo vai falar com vocês, tá bom? Vamos então ao nosso próximo slide. Degradação e esgotamento dos solos por causa das técnicas de produção. Estamos vendo aí nessa imagem um trator passando em cima do solo, ele está compactando esse solo e isso vai atrapalhar esse processo, vamos dizer assim, de passagem do oxigênio no solo. Isso vai prejudicar o solo, vai destruir o solo e vai impossibilitar que, por exemplo, possa ainda haver a prática da agricultura nesse solo. Outra questão também são os agrotóxicos que poluem esse solo, contaminam os lençóis freáticos e contaminam os alimentos que vão trazer prejuízos para a nossa saúde. Tá bom? Vamos no próximo. Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas. É muito comum a gente ver que o desmatamento ele acaba ocorrendo também nas margens dos rios. E isso vai influenciar no processo de assoreamento do leito dos rios, fazendo com que, com o tempo, os rios sumam.
O próprio desmatamento em si, ele é perigoso porque ele vai diminuir os cursos d'água, porque o rio precisa da formação vegetal para poder se retroalimentar. Vamos ao próximo. Contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário. Então é muito comum esse problema nas cidades. Por quê? A falta de infraestrutura nas cidades, de saneamento básico, vai fazer com que o esgoto seja lançado in natura, sem nenhum tipo de tratamento nos cursos d'água, nos rios. Isso é muito comum. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê vários rios poluídos. A gente vê, por exemplo, a Baía de Guanabara, que tem um grande potencial econômico, turístico, uma infinidade de possibilidades, está poluída. E vários ecossistemas sendo afetados e destruídos por essa situação. Então é preciso haver políticas públicas, que a população cobre políticas públicas dos governantes para finalmente resolver esse problema do saneamento básico e da falta de infraestrutura nas cidades, não só das casas, mas também das indústrias que poluem muito. Tá ok? Vamos ao nosso próximo slide. Poluição do ar nos grandes centros urbanos. Então nós temos automóveis despejando fumaças tóxicas, como o dióxido e o monóxido de carbono na atmosfera. Isso vai influenciar diretamente no problema do aquecimento global, do efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural, ou seja, ele é importante para manter a temperatura da Terra de maneira a preservar a vida. Uma temperatura quente, não quente demais e nem fria demais. Por isso é importante que haja o carbono na atmosfera. Mas quando ocorre um desequilíbrio nessa quantidade de carbono na atmosfera, a Terra acaba esquentando demais, que é o que está acontecendo. O ser humano, através da queima dos combustíveis fósseis pelas indústrias, através das queimadas, através dos escapamentos dos automóveis, está pegando muito carbono que estava, por exemplo, no solo ou em outras partes do planeta e jogando diretamente na atmosfera, interferindo nesse equilíbrio, e isso vai acabar trazendo agravamentos com relação às mudanças climáticas, problemas nefastos para o futuro. Galerinha, lá no início da aula eu falei de ações econômicas predatórias, como, por exemplo, a agropecuária. Então, para falar um pouco disso para vocês, hoje nós temos a presença do professor Gustavo Xavier. Seja bem-vindo, Gustavo. Opa, David, obrigado aí pelo convite. Olá, galera, sempre um prazer estar aqui com vocês. E o David me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da agropecuária e dos impactos ambientais, não é? No Brasil, a gente tem dois modelos que seriam aí os predominantes, né? O agronegócio e a agricultura familiar. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de um modelo que ele é baseado no lucro. E você estava falando ali no início, eu estava prestando atenção, que você falou muito sobre essa questão do lucro como principal objetivo, enquanto, na verdade, o principal objetivo da agricultura deveria ser produzir alimento. Então a gente vai ver no agronegócio que são grandes empresas que investem naquelas terras, que são proprietárias daquelas terras e vão extrair tudo que elas podem para produzir o máximo possível. Aí nesse processo vai entrar muito esse uso de agrotóxico, as monoculturas, essas questões que você falou, como a compactação do solo, por exemplo. E isso vai causar muito prejuízo ao solo. Só que a preocupação é aquele lucro imediato e não aquela terra no longo prazo, porque são empresas, quando aquela terra não produzir mais, investe em outra coisa, né? É um capital que ele tem uma certa flexibilidade nesse sentido. Então, isso é uma grande questão. E muitas vezes o que vai se produzir ali? Vai se produzir coisas que vão ser vendidas, que vão ser exportadas. Não que não seja importante para a nossa economia a gente ter essas exportações, mas é exatamente o que você falou. O lucro ele não pode vir em primeiro lugar para depois essas terras ficarem praticamente inutilizáveis ou muito difíceis de recuperar. Por outro lado, a agricultura familiar são terras menores que pertencem a famílias. Então você tem ali uma visão de conservar esses recursos para as próximas gerações. Muitas vezes essas terras são o único bem que essa família tem. E ali vai se produzir alimentos que vão ser consumidos pela população dos centros urbanos que vivem ali perto. Então, incentivar a agricultura familiar, principalmente a gente tem muita terra improdutiva, né? Dar recursos para essas pessoas poderem produzir mais, obviamente, né, agredindo minimamente da menor forma a natureza, o ambiente, é algo muito importante. Muito bem, pessoal. Muito esclarecedora a fala do professor Gustavo.
É importante a gente dizer também, com todos esses problemas ambientais que estão sendo produzidos, existe a questão de uma consequência muito ruim, que são as mudanças climáticas que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, a Amazônia, que é uma das maiores florestas com a maior biodiversidade que existe no mundo. E, devido à pressão dessas atividades econômicas, a Amazônia vem cada vez mais se retraindo. Por isso é importante políticas públicas que possam coibir esse desmatamento. Porque esse desmatamento acelerado, por exemplo, através das queimadas, a queimada empobrece o solo. E isso vai fazer com que ocorra um processo de desertificação na Amazônia. Ok? E, por exemplo, na região Nordeste pode acontecer também um processo de transformação daquela formação vegetal da caatinga em uma formação vegetal mais árida ainda. E isso vai impactar em todo o território nacional. Isso influencia no mundo inteiro. Por isso que são importantes os acordos com relação ao clima. Nós temos o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto, que muitos países assinaram. Entretanto, a partir de 2005, o Protocolo de Quioto começou a valer, mas muitos países ainda não estão seguindo, não estão se esforçando para alcançar as metas que vão garantir o nosso futuro e que não haja a redução da biodiversidade. Sobre esses acordos, o professor Gustavo pode falar mais um pouquinho para vocês. Então, David, isso é muito interessante, porque todas essas mudanças climáticas, né, como você falou, baseadas na indústria, baseadas no desmatamento, elas são formas, né, das empresas e dos grandes investidores buscarem lucro. Então, é o lucro colocado em primeiro lugar. Num sistema competitivo, como é o sistema capitalista, a gente vai ter, nessa competição por lucro, a conservação desses recursos para as próximas gerações fica em segundo plano. E aí a gente tem uma série de dados, principalmente do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele vai começar a fazer uma série de levantamentos mostrando como esse comportamento exploratório, predatório da sociedade está levando a um esgotamento desses recursos e às mudanças climáticas. Daí surgem esses acordos, né, para que os países reduzam essas agressões à atmosfera, né, reduzam a emissão desses gases que produzem mudanças climáticas. A questão é essa, que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar esses grandes investidores, de encontrar neles essa disponibilidade a reduzir os seus lucros em prol do nosso futuro, do futuro do nosso planeta, porque sem uma mudança de atitude a gente não tem futuro. Então a gente vai ver a gente quebrando esses acordos ou mesmo burlando uma série de regras, o que é muito ruim. Muito bem, pessoal. Agora eu gostaria de deixar um desafio para vocês. A gente sabe a importância que tem na criação de políticas públicas para a prevenção dos problemas ambientais. Eu queria que você, aí na sua escola, com o seu professor, com os seus colegas, pensassem em possíveis soluções para a gente frear essa agressão ao meio ambiente que ocorre aqui no Brasil. Pense, converse, reflita e nós precisamos de soluções. E o futuro é seu, ou seja, vocês precisam ajudar trazendo soluções para o nosso futuro. Nós estamos precisando, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Agradeço muito a presença do professor Gustavo. Espero que você possa estar mais vezes aqui conosco, professor Gustavo. Só chamar. Pode deixar. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!